Pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema da mensagem dessa noite é Fazendo a diferença em um mundo caído. Amém? Fazendo a diferença em um mundo caído. Daniel, capítulo 1, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Até aqui por enquanto. Meus amados, o livro do profeta Daniel é um livro que existem muitas profecias importantes. Daniel foi aquele que profetizou acerca dos impérios que seriam levantados depois da Babilônia, o império de Alexandre o Grande, o império romano, o império medo-persa. Daniel, ele teve uma revelação muito profunda da parte de Deus. Inclusive, as profecias de Daniel, elas podem ser lidas e mescladas e estudadas junto com algumas profecias do Apocalipse. Tão profundamente que este homem foi usado por Deus. E aqui no capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vemos como que iniciou tudo isso, né? Porque aqui no capítulo 1 fala da primeira leva de prisioneiros que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou para a Babilônia. Jerusalém foi sitiada, obrigado Marcos, Jerusalém foi cercada e então Nabucodonosor ele trouxe para a Babilônia a primeira leva de prisioneiros de guerra e alguns utensílios da casa do Senhor. E entre esses prisioneiros estava Daniel, estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Estavam esses 4 jovens, que aproximadamente devia ter aí por volta de uns 16, 17 anos. E eles foram trazidos para o palácio da Babilônia. E nesses 2 primeiros versículos aqui, o que me chama a atenção é o seguinte, que na parte A do versículo 2, acompanha comigo, diz assim: O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Perceba, repare que casa de Deus aqui, a palavra Deus está escrito com letra maiúscula, porque se refere ao templo de Salomão, ao templo de Jerusalém. A esses os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Pode ver que agora a casa de Deus aqui está escrito com o quê? Com letra minúscula. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então, no mesmo versículo, nós lemos casa de Deus com letra maiúscula e casa de Deus com letra minúscula. Casa de Deus com letra maiúscula está falando do templo de Jerusalém, que Salomão construiu. Casa de Deus fala da casa do verdadeiro Deus, do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos, do Deus de Israel. E quando está escrito aqui, casa de Deus, com letra minúscula, se refere ao templo que havia da Babilônia, o templo de Bel e de outras divindades que havia na Babilônia naquela época, que na verdade não é o verdadeiro Deus, era uma idolatria, era uma divindade daquela época que os babilônios serviam e cultuavam. Quando nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós lemos o quê? E o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nesse texto também Deus está escrito com letra minúscula, porque aqui Paulo estava se referindo a quem? A Satanás. Aqui está se referindo a quem? Aos deuses da Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que a casa do verdadeiro Deus é que foi roubada. A casa do verdadeiro Deus é que sofreu a perca, ao passo que a casa
de Deus com letra minúscula é que ganhou a batalha, é que recebeu os bens, enquanto a casa de Deus com letra maiúscula, que é o verdadeiro Deus, é que sofreu a derrota, é que perdeu, que foi roubada. E por que isso aconteceu, meus amados? Porque o povo de Israel se afastou do verdadeiro Deus. Na época de Davi, na época de Salomão, na época do rei Ezequias, na época do rei Asa e de outros reis, do rei Josafá, Jerusalém era uma potência de guerra, Jerusalém era uma potência financeira, o povo era abençoado, o povo era guardado pelo poder de Deus, havia batalhas, havia invasões de fora, mas o povo de Deus sempre prevalecia e a casa de Deus não era saqueada. Mas agora, nesse versículo, nós vemos a nomenclatura de duas casas, uma com Deus maiúsculo e outra com Deus minúsculo. E por incrível que pareça, a com Deus maiúsculo, que é do verdadeiro Deus, ela foi assaltada, ela foi roubada por aqueles que serviam a casa de Deus com letra minúscula. E por que aconteceu isso? Porque o povo de Israel, porque o povo de Judá se afastou dos caminhos do Senhor. Meus amados, não adianta nós declararmos que nós servimos a um Deus, o Deus com letra maiúscula, sendo que a nossa vida não está realmente servindo a Deus, próxima de Deus. Não é a questão da nomenclatura, meus amados. A nomenclatura não resolve o problema. Israel sempre foi chamado o povo de Deus, do Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Mas essa nomenclatura, ela não significa nada se realmente não há uma vida com Deus, se não há uma vida carregada no temor de Deus, se nós realmente não servimos a Deus de coração, de inteireza de espírito. Não adianta nada a nomenclatura, não, porque eu sou crente da Igreja Cristo Salva, não, porque eu fui batizado nas águas, não, porque eu faço... Não adianta nada essa nomenclatura, se a nossa vida estiver distante dos caminhos do Senhor. Não tem valor espiritual, meus amados. Como eu sempre digo aqui, o inimigo ele não respeita a nomenclatura, ele não respeita cargo, ele não respeita status, ele não respeita nada disso. O que ele respeita é uma vida sincera com Deus. Então, apesar de nós estarmos ligados ao verdadeiro Deus, não somente pela nomenclatura, mas pela aliança do batismo, nós temos que fazer valer essa aliança. Nós temos que fazer valer aquilo que nós declaramos. Não, eu sirvo a Deus, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu pertenço a uma igreja. Mas a nossa vida tem que fazer valer isso. As nossas atitudes têm que falar isso também, tem que declarar isso. Nós não podemos, meus amados, nos afastar da presença do Senhor. Nós não podemos, meus amados, nos afastar do Senhor. Porque senão nós também seremos roubados. Porque senão nós também seremos assaltados. Porque nós também nos tornaremos escravos do inimigo, como éramos outrora, antes de entregar a nossa vida para Jesus. Então, não se aparte do caminho do Senhor, não viva de nomenclatura, não, porque eu sirvo a Deus, porque eu sou crente. O IBGE vai lá fazer o censo, qual é a tua religião? Eu sou crente, mas faz 3 anos que não vai na igreja, faz 3 anos que não toma Santa Ceia, vive no pecado, vive no mundo. Mas lá no censo ele consta como crente. Eu sou crente, minha religião é cristã. Nomenclatura. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com nenhum de nós, meus amados. Amém? Não deixe de buscar a Deus, não deixe de servir ao Senhor, não deixe de amar a Jesus, não se afaste da igreja, não se afaste do meio do povo de Deus, não se afaste da palavra, não se afaste da oração. Procure viver uma vida com Deus de verdade. Procure realmente entregar a sua vida para Deus a cada dia mais. Que a cada dia mais a sua consagração ao Senhor ela aumente e não diminua.
Que o seu fervor cada dia mais aumente, não diminua. Que nós possamos viver aquilo que nós cantamos. A cada dia eu quero receber algo novo da parte de Deus no meu coração. A cada dia eu quero receber mais do Espírito Santo na minha vida. Eu não quero viver do maná que foi derramado ontem. Eu quero algo novo hoje para a minha vida, em nome de Jesus, da parte do Senhor. Tenha essa sede, essa fome, esse temor. Não viva só da nomenclatura, porque como nós vemos aqui, no mesmo versículo, duas nomenclaturas. E a nomenclatura do verdadeiro Deus, da casa do verdadeiro Deus, é que foi roubada. Porque Israel se apartou dos caminhos do Senhor, amém? No versículo 3, diz assim: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então aqui no versículo 3 diz, jovens, filhos de Israel, que fosse da linhagem real, como dos nobres. Amém? Talvez você fale assim, poxa, Daniel era da linhagem real. Daniel era um cara nobre. Os seus amigos também. Mas você sabia também que eu e você somos da linhagem real? Você sabia que eu e você, nós somos nobres também? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, 9 e 10. 9 e 10. Coloca na RC agora. E cantava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, falando sobre Jesus. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha o 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus amados, todas as nações ou reinos são constituídos por um rei só, não é verdade? Agora o reino de Deus é diferente. O reino de Deus é, todos são reis e todos são sacerdotes. Olha a diferença do reino de Deus para demais nações. Uma nação, um reino, aonde todos reinam, aonde todos são sacerdotes, e aonde todos os reis estão debaixo dos reis, que é o Senhor Jesus. Então nós temos também esse sangue azul, esse sangue nobre. É sangue azul que fala quando é nobre? Sangue azul, né? Sangue azul, ó. Até vim com o terno azul para combinar com sangue. Nobre! Você é nobre, você faz parte da linhagem real. Vamos ver um outro texto, 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, olha lá, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa. Agora eu digo para vocês, uma nação santa, ela tem a sua cultura, sim ou não? Cada nação tem uma cultura, é ou não é? Nós somos uma nação santa, nós somos reis sacerdotes, nós somos a linhagem real. Então nós temos o quê? A cultura do reino de Deus. Amém? Nós temos a cultura do reino de Deus. A Bíblia é a nossa constituição. Olha que legal. A Bíblia é a nossa constituição.
A nossa cultura é baseada na palavra de Deus, é baseada no reino de Deus. Agora, olha a manobra da Babilônia, olha a manobra de Nabucodonosor. Trouxe aqueles jovens da linhagem real, trouxe aqueles jovens que eram nobres. E com qual objetivo que ele trouxe aqueles jovens para o palácio? Para ensinar a cultura e a linguagem dos caldeus. Ou seja, eles queriam introduzir a cultura da Babilônia naqueles jovens da linhagem real que vieram de Jerusalém. E hoje, meus amados, está acontecendo a mesma coisa. Naquela época, primeiro vinha a guerra, o derramamento de sangue, a guerra comercial, e depois o quê? A guerra cultural. Quando Alexandre o Grande expandiu o seu império, do Oriente até a Índia, qual foi o principal objetivo de Alexandre depois de dominar as nações? Impor a cultura grega. Tanto que nós temos a Septuaginta, que é o Velho Testamento traduzido em grego. Foi na época, foi no período helenístico. Um dos generais do Alexandre o Grande é que ordenou fazer isso. Depois veio o Império Romano. E o Império Romano, da mesma forma, conforme ele conquistava as nações, as tribos, ele ia impondo o quê? A sua cultura. Agora hoje, não há um derramamento de sangue como naquela época. Não há aquela guerra onde a espada era levantada tal. Existe uma guerra comercial muito forte, é verdade isso, mas muito mais do que uma guerra comercial, hoje existe o quê? Uma guerra cultural. Mas essa guerra cultural, ela não é travada entre países. Essa guerra cultural, ela é travada através do diabo e do mundo querendo impor a cultura do mundo no meio do povo de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Assim como a Babilônia queria impor a sua cultura àqueles jovens de Jerusalém, assim também o mundo quer impor a sua cultura no meio do povo de Deus. Os LGBTs querem impor a sua cultura no meio do povo de Deus. O diabo, ele quer colocar a cultura do mundo dentro da igreja do Senhor. Lembra aqueles pentecostais mais antigos que falavam assim: não pode deixar o mundo entrar dentro da igreja? Pois é, hoje essa frase é mais forte ainda. Nessa semana aqui teve um bafafá na internet aí com um pastor meio famosão aí, que disse que a Bíblia teria que ser atualizada, que não é porque existe 3 ou 4 versículos na Bíblia que condena o homossexualismo, que nós devemos condenar as pessoas ao inferno, tal. Que nós precisamos atualizar a Bíblia. Depois numa outra pregação, ele citou um texto que Jesus veio e tirou o pecado de todo mundo, então que Hitler pode estar no céu, que o Herodes pode estar no céu. Sabe, meus amados? Umas coisas loucas. A cultura do mundo. O que mais o diabo quer fazer é isso, é introduzir a cultura do mundo dentro da nossa cultura, a nossa cultura do reino. Mas nós temos que lembrar que nós somos uma nação santa, que nós somos reis e sacerdotes, e que nós pertencemos a um reino que já tem a sua cultura própria, e que nós não devemos abrir mão da nossa cultura e permitir que a cultura do mundo entre dentro da igreja do Senhor. Sabe, eu sou convertido há mais de 25 anos. 25 anos eu tenho só de casado. E eu confesso para vocês, meus amados, que existem muitas coisas que acontecem nas igrejas, tudo que eu tenho um pé atrás. Eu tenho um pé atrás com muita coisa. Tem muita coisa que eu não falo abertamente porque eu não quero abrir polêmica, mas tem muitas coisas que eu não concordo. Sabe aquela conversa, aquele argumento que diz assim: ah, mas na Bíblia não fala que isso é pecado. Ah, mas isso não tem nada a ver. Realmente, tem certas coisas que na Bíblia
a Bíblia ela não relata que é pecado, ela não é tão, muitas vezes, objetiva em algumas coisas que existem hoje no mundo. Mas aí é que está o X da questão. É algo que nasceu no mundo, é algo que nasceu na cultura do mundo, para depois vir para dentro da igreja. E o que mais me chama a atenção, sabe o que é? É que certas atitudes, elas acontecem na vida dos cristãos quando eles não estão bem espiritualmente. Quando a pessoa está no auge do seu relacionamento com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, ela nem pensa naquilo. Ela nem pensa naquilo. Ela não pensa em nada, ela pensa só em buscar Deus, em fazer a obra, em santificar. Não vem nada na cabeça dela. Por quê? Porque ela está bem com Deus e porque ela está cheia do Espírito Santo. Mas aí essa pessoa, ela começa a declinar espiritualmente. E chega aquele momento que ela não está bem, e às vezes até sai da igreja, e aí começa a fazer coisas que antes ela não fazia, a ouvir coisas que antes ela não ouvia. E quando essa pessoa é confrontada, ela diz assim: mas isso não está escrito que é pecado na Bíblia? Isso não tem nada a ver. Só que o que me chama a atenção é que quando está bem espiritualmente, nem pensa nisso, nem procura, nem passa pela cabeça. Só acontece quando está lá embaixo no nível espiritual. Às vezes com um pé na igreja e outro fora da igreja, ou com os dois fora da igreja. E aí começa a fazer um monte de coisa. Não, porque isso não tem nada a ver. Não, porque o fulano de tal fez. Não, porque o pastor tal falou sobre isso, que tal. E começa. Então, meus amados, nós temos que vigiar muito e não deixar essa cultura do mundo entrar dentro da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. Não adianta, aquilo que é santo, aquilo que é profano e acabou. Não, porque o pastor, porque o fulano, porque o bispo, porque o irmão, tal, não interessa, meus amados. Vai se encher do Espírito Santo, vai até a presença de Deus e pede para o Espírito Santo te esclarecer a respeito desse assunto. Pede para o Espírito Santo te esclarecer a respeito desse assunto. Não vai, sabe, indo pela massa. Não seja guiado pela massa. Ah, mas está todo mundo fazendo. Pois é. Só que a Bíblia diz que estreito é o caminho que conduz à salvação. E é uma minoria que passa por ele, não é a maioria. Meus amados, não é a maioria que vai ser salva. Cuidado com esse negócio. Não, porque todo mundo está fazendo. Pois é, mas não é todo mundo que vai herdar a salvação. Muito pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Que espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ele, que entram por esse caminho. Ah, mas está todo mundo fazendo. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Pelo contrário, se está todo mundo fazendo, opa, aí que eu tenho que acender a luz. Se está todo mundo fazendo, aí que eu tenho que ficar esperto, porque a Bíblia diz que é a minoria que anda pelo caminho certo, não é a maioria. Então nós temos que tomar cuidado, meus amados. Existem certas coisas que não são admissíveis, que nós não podemos tolerar, que nós não podemos negociar. O que as pessoas não entendem é o seguinte. Por exemplo, se entrar aqui na nossa igreja uma pessoa com problemas de homossexualismo, ela será bem-vinda nessa igreja? Claro. Claro que vai ser bem-vinda nessa igreja. Vai ser tratada com respeito? É óbvio que vai ser tratada com respeito. Se pedir uma visita na casa dela, vai receber? Vai receber. Se pedir oração, vai receber oração? Vai receber oração.
vai ser tratada com todo respeito, vai receber a palavra de Deus, vai ser orientada no caminho da salvação. Agora, eu não posso colocar uma pessoa que ainda não se converteu, que ainda não se libertou do pecado, por exemplo, no ministério, para liderar uma célula, para ministrar no louvor. Eu não posso. Aí já muda a figura. Não é uma questão de você condenar a pessoa ao inferno, não. A pessoa ela é bem-vinda, ela é amada, ela é, tratada com respeito. Agora, no que diz respeito a ministério, nós vamos seguir o quê? A Bíblia. No que diz tratar com respeito à pessoa, a igreja, ser bem-vinda na igreja, nós vamos tratá-la conforme a Bíblia também. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é isso que as pessoas têm que entender. Não há um preconceito, não há uma perseguição. Agora, se a Bíblia diz que é pecado, então para nós é pecado e acabou. Amém? É pecado e acabou. Nós amamos a pessoa, mas não amamos o estilo de vida, não aprovamos o estilo de vida daquela pessoa. E isso em relação a qualquer outro assunto. Bebedeira. Ah, tem igreja que pode beber álcool. Pois é, mas... Gente, como é que nós vamos poder... Como é que a gente vai tolerar álcool na igreja? Se a igreja Cristo Salva tolerasse o álcool, eu nunca ia ser recuperado do álcool. Então, nós temos que entender, meus amados, nós não podemos deixar a cultura do mundo entrar dentro da igreja, dentro do nosso coração. Os nossos hábitos têm que ser hábitos de acordo com o reino que nós fazemos parte, de acordo com a nação que nós fazemos parte. Qual é a nossa nação? A nossa nação é a nação santa. Nós somos brasileiros de passagem, mas a nossa verdadeira nação é a nação santa. Nós somos o povo adquirido, nós somos o povo de Deus. Amém? E nós seguimos a Constituição de Deus e não dos homens. Na Constituição dos homens, você pode divorciar por qualquer coisa, mas na Constituição de Deus, não. Então eu vou seguir a Constituição de Deus. Amém? É assim que funciona. Louvado seja Deus. E aqui diz que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, né? Versículo 5, determinou-lhes a ração diária, das finas iguarias à mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos, versículo 8, vamos para o versículo 8. E resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha, a questão aqui é da carne sacrificada aos ídolos. Porque quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 10, e quando nós lemos esse texto aqui de Daniel, nós temos que entender o seguinte: a carne, os animais, quando eram oferecidos ao ídolo, uma parte desse animal era dada ao sacerdote, uma outra parte desse animal era dado ao rei, e no caso de anos depois, lá em 1 Coríntios, era uma parte dessa carne também ia para o mercado. É por isso que Paulo escreve assim: ide ao mercado e comprai, sem perguntar nada, para que a sua consciência não seja afetada. 1 Coríntios 10, 25, se não me engano, coloque para nós. 1 Coríntios 10, 25. Olha lá. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo da consciência. Por que Paulo escreveu isso aos coríntios? Porque uma parte da carne que sobrava nos templos pagãos
era enviado ao mercado. E no mercado vendia para as pessoas. Então Paulo fala, olha, por causa da consciência, compra a carne sem perguntar nada. Não pergunta se veio de algum templo pagão, se foi sacrificado algum ídolo, sem perguntar nada, por causa da consciência. Então, naquela época, desde a época já de Daniel, ele propôs o coração não se contaminar, ou seja, eu não vou comer uma carne cujo animal foi sacrificado aos ídolos da Babilônia. Agora é claro, meus amados, que trazendo isso para os nossos dias, a questão não é comida, apesar dos nutricionistas falarem que nós somos aquilo que nós comemos, né? E no mundo espiritual também é assim. Nós somos aquilo que nós comemos. Em Provérbios 4, 23 fala o quê? Que nós devemos guardar o nosso coração. Olha lá, ó, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o que é guardar o coração? É filtrar aquilo que eu escuto, é filtrar aquilo que eu leio, é filtrar até mesmo as pessoas com quem eu me relaciono. Por quê? Porque tudo isso vai para o nosso coração, não o coração de carne que bombeia o sangue no organismo, nosso espírito, a nossa alma. Então, dependendo daquilo que nós lemos, dependendo daquilo que nós escutamos e dependendo das pessoas com que nós nos relacionamos intimamente, nós podemos ter o nosso coração contaminado. Eu lembro que uma vez, já faz tempo já, quem lembra daquele livro do Eduardo Mastral, Os Filhos do Fogo? Alguém já leu esse livro? Ninguém leu? Glória a Deus, nem leia. Já leu, Ângela? Mas está perdoado em nome de Jesus. Eu li também esse livro. E esse livro conta a história de um satanista, tal, né? E ele conta as experiências dele que ele teve no satanismo. E esse livro, meus amados, você começa a ler esse livro, primeiro, é um livro que cativa a gente, tem que tomar cuidado com ele. Às vezes era meia-noite, 1h, 2h da manhã, eu estava lendo lá porque eu queria saber o que ia dar no final do capítulo. Coisa maligna mesmo. E, lendo aquele livro, você vê ali o diabo, ali, sabe, fazendo o que quer na vida das pessoas, e o satanista ali, no caso era o Eduardo, né? O Daniel, ele avançando, ele crescendo, enriquecendo, levando vantagem, e os guias que ele incorporava, que estavam junto com ele ali, dando aquela maior força para ele. E nessa mesma época que eu estava lendo esse livro, um jovem também estava lendo esse livro. E a gente conversando sobre o livro, tal, ele falou, nossa, esse livro aí é forte, né, tal. Dá a impressão que o satanismo é melhor que o cristianismo. Eu até dei uma balançada. E eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Depois de um bom tempo, esse cara saiu da igreja, está desviado até hoje. Mas olha só o efeito do livro. Porque se você tem a convicção da salvação, da vida eterna, tal, e você lê o final do livro, que ele foi liberto, que ele foi salvo, tudo, beleza. Mas até chegar nisso, dá a entender que o diabo está ganhando tudo, né? 3. A Ângela conhece 3 pessoas que lê o livro e está tudo desviado hoje. Então nós temos que filtrar. Eu lembro que também teve um livro que eu li, daquela mulher da libertação, da Rebeca Brown. Eu li um livro dela uma vez. Só o primeiro eu li. Ele veio para libertar os cativos. E aquele livro lá é o seguinte, você termina de ler aquele livro lá, você arrepia de medo do diabo. Você fica com medo do diabo, você perde a fé no nome de Jesus. Por quê? Porque é um livro que demonstra mais o poder de Satanás do que o poder de Deus. Então, até com algumas literaturas evangélicas, nós temos que tomar cuidado, meus amados. Nós temos que tomar cuidado que nós escutamos na internet, que nem esse pastor aí defendendo a relação homoafetiva, homossexualismo e tal. Nós temos que filtrar. Nós temos que filtrar as pessoas com quem nós relacionamos.
Por quê? Porque as pessoas, principalmente as pessoas, elas também contaminam o nosso coração. Por isso que nem o Zé Roberto pregou um domingo atrás aí, né? Que me diga com quem andas e eu direi quem tu és. As más conversações corrompe os bons costumes. Anda com os sábios e serás sábio. Agora você anda com aquele irmão que parece que é meio revoltado. Aquele irmão que parece que é liberal. Aquele irmão que muitas vezes é um irmão maldizente. Aliás, essa coisa de fofoca na igreja é um mal terrível. E esses dias eu estava lendo 1 Coríntios, e olha só como que Paulo ele fala forte nessa questão. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, diz assim: já em carta, 1 Coríntios 5, 9, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Então Paulo não estava se referindo àqueles, né? Ele não estava falando assim, não, você não é a questão das pessoas que estão no mundo, porque senão você teria que morrer, sair do mundo. Mas ele estava falando em relação a quem? Em relação àqueles que são crentes. Olha aqui, ó, versículo 11, acompanha comigo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem ainda comais. Não é forte essa palavra? Paulo fala, olha, nós não temos que julgar aqueles que estão lá fora. Aqueles que estão lá fora estão perdidos. E se a gente tiver que se ausentar do relacionamento com aqueles que estão lá fora, nós temos que sair desse mundo. Mas Paulo estava se referindo a quem? Àqueles que estavam dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, irmãos. Eu quero mandar a realidade para vocês, porque eu gosto de pregar a realidade, eu não gosto de ficar pregando lá na antiguidade. Se existe um problema crônico na igreja, não só na nossa, mas em todas as igrejas, é a questão da fofoca. É ou não é? É a questão da maledicência. E como Paulo fala aqui, o irmão maldizente. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Vamos supor que você chama um casal para comer pizza na sua casa. Ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, enfim. Vamos supor que você chama um casal. E vocês começam a comer pizza, tal, começa a rolar a conversa, cai no assunto da igreja. Aí esse casal começa a falar mal, mas começa a falar muito mal de mim e da Alessandra. E começa a falar mal, e começa a meter o pau. Não, porque o pastor não sei o que lá, o pastor é pavio curto, o pastor é bruto, o pastor tal, outro dia ele fez aquilo, outro dia ele falou aquilo, eu não gostei, blá, 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 blá. E começa a envenenar, e começa a falar. A conversa toda gira em falar mal dos pastores da igreja. Qual é o conselho que Paulo dá em relação a esse tipo de pessoa? Para sentar e comer com ele de novo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque essa pessoa, ela está contaminando o seu coração. Eu lembro que uma vez vieram falar alguma coisa para mim a respeito do nosso pastor Narciso. E não foi só uma vez, várias vezes, em relação à igreja, porque o pessoal gosta de falar besteira. E aí eu peguei e falei para o irmão, mas você sabe que eu nunca reparei nisso? Não, porque não sei o que lá. Falei, nossa, mas eu nunca percebi isso. Nunca reparei nisso no pastor. Nunca reparei isso na igreja, na nossa igreja. Nunca reparei isso. Não, mas acontece porque não sei o que lá, não sei o que lá. E numa dessa, você fala com esse irmão aí, esse irmão contamina o teu coração, aí eu chego aqui e falo, oh! Aí você começa a falar, nossa, mas não é que o irmão falou que o pastor é meio alterado mesmo, e agora eu estou vendo que o pastor é meio alterado mesmo?
Vocês estão me entendendo? Coração contaminado. Ele começa a gerar pensamentos malignos que antes você não tinha. De repente ele começa a fazer você pensar mal de uma pessoa que antes você não pensava. Então, cuidado, meus amados, com o que você lê. Cuidado com o que você assiste na internet. Eu já cansei de falar aqui sobre internet. E depois desse bafafá que deu aí nessa semana com esse pastor aí, isso daí só fortalece o meu argumento. Eu prefiro mais passar 1 hora lendo a Bíblia do que escutar um pregador na internet. Porque tem muita coisa lá que os caras pregam que não tem nada a ver. Sabe o que está acontecendo hoje em dia, meus amados? Por conta dessa questão da cultura do mundo entrar dentro da igreja, e o medo de alguns de perderem membros da igreja, por ficar firme ali na palavra, estão cedendo. Estão cedendo. Uma vez eu li um livro de um pastor, também Costa Quente, lá em São Paulo, e nesse livro ele dizia assim: não tem nenhum problema escutar o Chitãozinho Chororó. Não tenho nada contra o Chitãozinho Chororó. Não tem nenhum problema ficar lendo poesia do Guimarães Rosa. Não tem nenhum problema escutar música secular. Não tem nenhum problema escutar música do mundão. Não tem pecado nisso. Eu lembro que uma vez, quando eu era novo convertido, né? Não estava convertido totalmente ainda. E eu trabalhava, né, no caminhão, tal, né, puxava cimento, e eu carregava o caminhão ali com 300 sacos de cimento, era 15 toneladas. E eu naquela época, como eu já disse aqui, eu não era ainda, eu estava no processo de conversão. Amém, Rodrigo? Tenha misericórdia. Processo de conversão, Felipe. Começa a julgar, não. Começa a olhar torto para mim, não. E aí, tinha lá, né, o toca-fita no caminhão, né? All-Star, como é que era? Rodstar, né? Naquela época lá, né? Rodstar. Caminhãozão lá, tal, Rodstar. E eu lá, o pau comendo lá, o caminhão a mais de 100 por hora, naquela loucura toda, e o Chitãozinho Chororó comendo sol dentro do caminhão. A galopeira também. Galopeira. Está amarrado. Fio de cabelo no paletó vai manifestar. Fio de cabelo no meu paletó. Amarrado. Só tem fio de cabelo seu aqui, gato. Ó. Ô, Fábio, pode parar de gravar esse negócio aí. Isso aqui, se colocar na internet, eu tô morto. Esquece. Para de gravar. Pode parar de gravar. Para de gravar que já era esse negócio. Deixa só da manhã mesmo. E eu lá no Mercedão lá, a 1000 por hora lá, e o Chitãozinho Chororó comendo solto, tal, aleluia. Aleluia não, né? E aquela coisa toda. E naquela época estava tendo muito roubo de carga de cimento, o famoso o ouro branco, né? Cimento, ouro branco. Então a turma estava roubando carga de cimento direto. Aí naquela estrada de Itu, quem conhece ali, agora está duplicado, está uma maravilha. Mas antes era aquela estradinha pequenininha, tinha aquela ponte que só passava um carro. Então eu peguei, atravessei a ponte ali e tal, caminhão com 15 toneladas, aí eu já comecei a reduzir as marchas. Tal, quinta, quarta, a gente falou ali comendo solto. E o terceira, tal. Aí o caminhão pegou segunda. Segunda, o caminhão bem devagar. Caminhão devagarinho, segunda, noitão, aquela escuridão, aquele breu, aquela estrada, e eu sozinho ali com aquele caminhão quase parando na subida, 15 toneladas de cimento. O que eu fiz? Desliguei o Chitãozinho Chororó e coloquei o louvor do Renascer Praise. Para Deus me proteger dos ladrões. Olha só as ideias furadas. Para Deus me guardar. Falei, não, está amarrado, Chitãozinho Chororó, vai que alguém... Não, vou colocar um louvor aqui para Deus me guardar, para o anjo já encostar no caminhão junto comigo, né? E glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo, meus amados?
Então, não adianta querer misturar as coisas. Não adianta querer misturar o santo com o profano. Nós temos que guardar o nosso coração. Nós temos que blindar através daquilo que filtrar o que nós lemos, o que nós escutamos, o que nós assistimos e com as pessoas que nós nos relacionamos. Cuidado. Olha, queridos, cuidado. Você tem andado com algum irmão que anda insistentemente falando mal da igreja. A conversa dele é falar mal da igreja, a conversa dele é falar mal dos pastores, a conversa dele é criticar o ministério de louvor, a conversa dele é criticar os presbíteros, porque o fulano de tal pregou, mas não sei o que lá. Está sempre falando besteira, fofoca, falando de outras pessoas. Como dizem por aí, aquele que fala de outros, um dia vai falar de você também. Então, filtre, até mesmo através dos relacionamentos. Filtre os relacionamentos. Paulo escreveu assim, o irmão é maldizente, o irmão é boca aberta, nem coma com ele. É a Bíblia, filho, não é eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Por quê? Porque vai contaminar o seu coração. Aquele que é sábio, aquele que anda com sábio será sábio, aquele que anda com louco, vai ficar louco também. Amém? Louvado seja Deus. Continuando aqui na palavra, a Bíblia diz aqui, em Daniel, capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, o rei, ele mudou todos os nomes daqueles jovens, né? Olha lá, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Meus amados, Daniel, o nome Daniel significa o Senhor é aquele que me julga, ou o Senhor é o meu juiz. E agora, de Daniel, ele se chamaria agora o quê? Beltesazar. E o que significa Beltesazar? Beltesazar significa tesouro de Bel. Quem era Bel? Deus da Babilônia. Um dos Deus da Babilônia. Deus da Babilônia. Então não era mais Daniel, agora era tesouro de Bel. Sadraque, inspiração do sol, porque eles cultuavam o sol, a lua, né? Mesaque, aquele que pertence a Sesaque, que era uma deusa também, que fazia parte da religião da Babilônia. Abidnego, escravo de Nego, a estrela da manhã. Ou seja, eles mudaram todos os nomes daqueles jovens e colocaram nomes daqueles jovens relacionados às entidades que eles adoravam. E muitas vezes, meus amados, o que acontece conosco? Muitas vezes nós somos o quê? Rotulados pelas pessoas. É ou não é? Nós somos rotulados. Eu lembro que a minha mãe, quando ela era a única crente na família, o meu pai rotulou ela de Beata. Vai lá, Beata, vai lá para a igreja, Beata. Ah, a Beata aí, olha a Beata aí, olha a freira aí. Talvez você seja rotulado na sua casa, pela sua família que ainda não se converteu, como fanático, né? Como beato, como aquele que dá dinheiro para o pastor. Você está sendo rotulado. Talvez você seja rotulado na sua empresa, por alguma coisa na sua forma física, por algum, enfim, rotulado pela família, na escola onde você estuda, na escola então, né, na época da infância, lembra na época da infância? Ô baleia, ô dentinho, ô não sei o que lá, pau de virar tripa. Tão magro, né? Ô pau de virar tripa, ô balufa. Então, muitas vezes, nós somos rotulados pelas pessoas. Olha lá o nervosinho, olha lá o esquentadinho, olha lá o metido, olha, as pessoas nos rotulam às vezes. Agora, Daniel era o seguinte, ele recebeu aquele nome
Só que o juiz dele ainda era Deus. Daniel sabia quem ele era em Deus. Não importa o rótulo que as pessoas colocam em você. Não importa como você é rotulado na sua empresa, não importa como você é rotulado na sua casa, não importa o rótulo que as pessoas colocam em você. O que importa é você saber o quê? Quem você é em Deus. O que importa é você saber que você é filho amado de Deus. E o teu rótulo é filho amado de Deus. Amém? Não importa o que as pessoas digam. Tem pessoas que ficam deprimidas. Tem pessoas que ficam, mal, angustiadas, porque recebeu algum tipo de rótulo no local de trabalho, na escola, na família. Meu irmão, não esquente a cabeça por isso. Saiba quem você é em Deus. Procure saber o que Deus pensa de você, como Deus te olha, como Deus te chama, e Ele te chama como filho. Amém? Ele te chama como filho. O filho pródigo saiu da casa. O filho pródigo desviou, gastou todo o dinheiro. Mas o pai pensava nele como filho e esperava um dia o filho voltar para casa. Nunca deixou de ser chamado filho. Então, não fique deprimido, não fique angustiado, não fique de cabisbaixo, porque as pessoas estão rotulando você, não importa o que a família diz de você, não importa o que as pessoas dizem de você, o que importa é você ter convicção de quem você é em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Se você for ficar esquentando a cabeça, dando ouvidos para rótulos que as pessoas colocam em nós, você vai ficar louco, você vai ficar mal, você vai ficar depressivo. Não dê ouvidos a isso. Tenha convicção. Daniel sabia quem ele era em Deus. Belsazar tal, mas lá dentro Daniel falava, eu sou Daniel, eu não sou tesouro de Nebo, eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus, eu sou de Deus, eu sou do Senhor, eu não sou tesouro de ninguém, eu sou do Senhor Jesus. Amém? Continuando aqui, caminhando para o final. Daniel capítulo 1 ainda, no versículo 8, ou melhor, no versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Versículo 15. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel, meus amados, o Sadraque, Mesaque e Abednego recebeu inteligência, conhecimento, tal, graça de Deus, mas Daniel, ele recebeu o quê? Ele recebeu um dom espiritual. Daniel, ele recebeu um dom espiritual de interpretação de sonhos e visões. Daniel estava buscando esse dom? Não. Ele pediu a Deus esse dom? Não. Mas Deus sabia que esse dom seria essencial até mesmo para a sobrevivência de Daniel e dos seus amigos naquele reino. Porque logo depois do capítulo 2, Nabucodonosor ele tem um sonho de uma estátua enorme. E ele pega e reúne todos os sábios, todos os astrólogos, todos os feiticeiros, todo mundo ali da corte, e ele queria saber a interpretação do sonho. E aí um deles chegou para o rei e falou assim, rei, é o seguinte, nos conte o sonho que nós damos a interpretação. Porque aí fica mais fácil, né? Você conta o sonho e nós te damos a interpretação. Às vezes alguns irmãos contam alguns sonhos para mim que eu nem tenho esse dom, mas eu já interpreto já. Ai, pastor, eu sonhei com uma cobra enrolando em mim e tal. Eu falei, pois é, irmão, o capeta tomando conta da sua vida, vai orar. Um dia um desses falou assim, ai, pastor, eu tive um sonho que eu cheguei na igreja, só tinha eu na igreja, eu estava sozinho na igreja, não tinha mais ninguém na igreja. Eu falei, isso é fácil. A igreja, Jesus voltou e você ficou. Fácil. Conta o sonho que eu dou a interpretação. Mas o Nabucodonosor, o que ele falou? Negativo. Vocês vão me enrolar, não.
vocês vão ter que adivinhar o sonho e vai ter que me dar a interpretação. Aí os magos falaram, pô, mas aí não dá. E ó, se até amanhã não acontecer isso, todos serão mortos. E Daniel estava incluso nessa leva. Aí depois Daniel fica sabendo, reúne os amigos dele, ora, buscam a Deus, Deus dá a revelação do sonho, Deus dá o sonho, Deus dá a interpretação do sonho, Daniel vai lá e fala com Nabucodonosor e fala, ó, é assim, 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 assim. Depois, numa outra ocasião, o Nabucodonosor teve uma visão novamente, aquela visão que ele fica louco, né, que ele se ensoberbece e Deus transforma ele no animal. E ele conta essa visão para Daniel, e Daniel fala, olha rei, é assim, 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 se você não vigiar, Deus vai fazer com você. E o rei não vigia e acaba virando, fica louco que nem um animal. E Daniel deu a interpretação para ele também. Na Santa Ceia eu preguei sobre a escrita na parede, quem lembra? A escrita na parede, Menem, Menem, Tekel, Parzim, já era o neto de Nabucodonosor. Olha, quem que vai interpretar essa escritura? Quem que vai interpretar? Não tem ninguém aqui. Aí a rainha avó fala, tem um homem aqui no palácio tal, que ele pode, que ele tinha esse dom, que ele tinha o espírito dos deuses nele, e que ele interpretava sonhos e visões. E Daniel vai lá e interpreta. Então, esse dom que Daniel recebeu, era algo que foi o quê? Necessário na vida dele. Era algo que era necessário, ele precisava desse dom. Esse dom foi um socorro, foi uma bênção, foi um auxílio na vida dele. Esse dom foi tão importante na vida de Daniel e influenciou tanto o rei Nabucodonosor que de toda a Bíblia, meus amados, de toda a Bíblia, o capítulo 4, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui para não falar abobrinha. Capítulo 4. O capítulo 4 do profeta Daniel, do livro de Daniel, é o único capítulo da Bíblia escrito por um homem ímpio. Sabia disso? Daniel, capítulo 4, é o único capítulo da Bíblia toda escrita por um homem ímpio. Quem foi este homem? Nabucodonosor. Por quê? Por causa da influência de Daniel na vida dele. Daniel interpretou, aconteceu, ele caiu na real e Nabucodonosor reconheceu que só o Senhor é Deus. Então, essa questão dos dons espirituais, é importante nós entendermos isso. Porque hoje tem muita gente que clama, que ora pelo dom, mas não é porque quer cooperar com o reino, é para ter status. Eu tenho o dom de cura. Eu tenho o dom de revelação. Eu oro, Deus mostra na hora. Por falar nisso, eu estou vendo um espírito maligno na sua cabeça, Bill. Tem gente que é assim. Uma vez um cara chegou em mim e falou assim, você sabia que eu tenho os 9 dons? Eu falei, os 9? Ele falou, os 9. Falei, poxa vida, hein? Os 9, todos eles. Está entendendo? É mais por causa do status do que por causa de cooperar realmente com o reino. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, do 4 ao 7. Olha lá. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Repare que no versículo 4 ele fala de dons. Os 9 lá de 1 Coríntios 12. Os 3 vocais, os 3 de poder e os 3 de revelação. Agora aqui está falando serviços, que também é dado pelo Espírito. Depois fala de realizações, olha lá. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Deus ele vai nos dar o dom, desde que esse dom tenha um fim proveitoso. Proveitoso para quem? Para a obra de Deus. E quando fala de dom, de serviço, de realizações, nós não falamos somente de dom de cura, dom de profecia, de revelação. Não, os dons espirituais, os talentos de Deus não estão restritos a isso. Por exemplo, serviço.
Vamos falar de serviço, de realizações. Havia um homem chamado George Miller. Ele foi chamado por Deus para fazer o quê? Ele criou uma rede de orfanatos na sua época, onde ele recebia crianças. E essas crianças ali recebiam, nesse orfanato, o quê? A palavra de Deus. E ele foi um homem que foi muito importante nessa área, que atuou nessa área, e milhares de crianças conheceram o Evangelho dentro dos seus orfanatos. Ele tinha esse chamado de Deus. Era um dom, era um talento, era um serviço, uma realização para Deus. Assim como existem pessoas que são chamadas para levantar, para ter aquela casa de recuperação que realmente abençoa, que recupera, e tantas outras coisas, meus amados. São dons, são talentos de Deus, mas sempre com um fim, não pessoal, mas para o reino de Deus. Sempre com o propósito de abençoar o reino. E eu digo mais, na maioria das vezes, esses dons vão se manifestando de que forma? À medida que eu vou fazendo a obra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Quem já ouviu falar aí do Smith Wigglesworth? Ninguém ouviu falar do Smith Wigglesworth? Smith Wigglesworth foi um homem de Deus, muito usado no dom de cura, na década de 30, da década de 40, nessa década aí. Depois pesquisa na internet. E o Smith Wigglesworth era um cara que era encanador, ele era analfabeto, a mulher dele ensinou ele a ler, alfabetizou ele lendo a Bíblia, e ele, naquele amor, naquela paixão pelas almas, ele morava numa cidadezinha pequena lá na Inglaterra, e ele evangelizava ali o pessoal, falava de Jesus para as pessoas, e numa outra cidade, perto de onde ele morava, havia um grupo de pregadores, 2 ou 3 jovens ali, que eles pregavam e eles tinham um dom de cura muito forte, muito poderoso. E o que o Smith fazia? O Smith Wigglesworth, ele pegava, ele evangelizava o pessoal, pegava aquele povo tudo doente, alugava um ônibus, colocava todo mundo dentro do ônibus, fazia uma caravana e levava lá para o culto, onde aquele pessoal que tinha o dom de cura estava pregando lá. E lá o pessoal recebia Jesus como Salvador, recebia cura, recebia milagre, e durante muito tempo ele ficou nesse serviço, nessa forma de evangelizar. Ele pegava o pessoal, levava até lá, o pessoal era curado, aceitava Jesus, se convertia, e durante muito tempo ele fazia isso, essa ponte entre essas duas cidades, até que um dia, um deles pegou e falou assim: olha, nós vamos ter que nos ausentar por alguns meses, e alguém vai ter que começar a liderar essa reunião aqui na nossa cidade. E aí o Smith falou: mas quem que vai liderar essa reunião? Aí eles falaram: você vai liderar. Ele falou: eu? Você é a pessoa mais indicada. Você é a pessoa que mais traz pessoas aqui para receber a palavra, para receber cura. Então você que vai liderar a partir de hoje. Ele falou: mas eu não sei ler direito, eu nunca preguei na minha vida, eu nunca orei por ninguém. Como é que eu vou liderar uma reunião como essa? Olha a responsabilidade. Como é que eu vou assumir uma reunião como essa? E eles falaram: fica tranquilo, que Deus vai usar a sua vida. Aí eles foram viajar, e aí o Smith estava lá na reunião, nervoso, preparou uma palavra para pregar, mas não conseguiu pregar, tão nervoso que estava. Aí a mulher dele pregou a palavra para ele. Aí chegou na hora de orar pelos enfermos. Chegou na hora de orar pelos enfermos, ele fechou o olho para não ver nada, aquele medão, e orou pelos enfermos. E quando ele abriu o olho, se eu não me engano era 4 ou 5 ali que ele orou, todos eles foram curados. Inclusive um deles tinha até uma cicatriz da marca da operação que Jesus fez nele. Algo sobrenatural. E ele confessa na sua biografia, ele fala: eu confesso que aquele dia não foi pela minha fé, porque eu estava morrendo de medo de orar por aquelas pessoas. E depois daquele momento, aí ele deslanchou no ministério, daí ele criou coragem, entendeu que Deus queria usar a vida dele nessa área e começou a ministrar, e foi um grande homem de Deus. Depois você pesquisa na internet, Smith Wigglesworth, com W no começo. Testemunho, uma biografia muito linda. Mas olha só, era um homem que estava fazendo o quê? Estava parado? Ele estava parado? Não, ele estava evangelizando, ele colocava as pessoas no ônibus, levava lá para o pessoal orar, para o pessoal pregar, ele estava envolvido na obra de Deus.
Ele estava fazendo a obra de Deus. Sabe quando os dons espirituais vão se manifestar na nossa vida? Sabe quando o chamado de Deus vai se manifestar na nossa vida? Quando nós começarmos a fazer a obra de fato. Quando nós mergulhamos a obra e começamos a fazer a obra, aí Deus começa a manifestar. Eu não sabia que eu era um pregador até eu começar a liderar uma célula. Eu não sabia o que era expulsar demônio até eu começar a visitar tudo quanto é endemoniado por aí. E aí que você vai entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Agora fala para mim, qual é o general que vai dar uma arma para um soldado que não quer lutar a batalha? Qual é o general? Né, Júnior? Qual é o general? Não tem, só se for louco. Não, eu vou dar uma arma para... Não, mas eu não vou para a guerra. Não, mas eu vou dar uma arma para você, você fica em casa com ela, qualquer coisa, você dá um tiro para matar o coelho, alguma coisa aí. Não. Deus dá arma para quem vai para a guerra. Deus dá arma para quem está disposto a lutar pela sua causa. E qual que é a nossa causa? É o reino. É ganhar almas para Jesus. E tudo aquilo que eu puder fazer em prol do reino de Deus, eu vou fazer. E quando eu entro com essa mentalidade, com esse coração, com esse espírito, com essa entrega, aí aquilo que Deus tem para cada um de nós começa a se manifestar. É sempre para um fim proveitoso. O dom, o talento, o chamado, não é algo para te beneficiar pessoalmente. É para você beneficiar o quê? O reino de Deus. Amém? Então, se envolva na obra de Deus, meu amado. Se envolva na obra de Deus. Mergulha. Nós temos tantas coisas para fazer, mergulha na obra. Trabalha para Jesus. Trabalha para o reino de Deus. E à medida que você vai se entregando, à medida que você vai fazendo, à medida que você vai operando, trabalhando para Jesus, aquilo que Deus tem para a sua vida vai se manifestar. Smith Wigglesworth nunca pediu o dom de cura, mas ele estava tão envolvido naquele trabalho, que quando aqueles jovens se ausentaram, Deus colocou ele naquele lugar. E ele começou a ser usado por Deus. Mas era um homem que estava super envolvido com a obra do Senhor, mesmo antes. Porque o Wigglesworth não estava preocupado com o status. É aí que está o X da questão. Porque hoje eu vejo muitos crentes querendo dons espirituais só para acontecer que nem aconteceu comigo. Que o camarada chegou em mim e falou assim, eu tenho os 9 dons espirituais. Para que isso? Para que isso? Para que querer ser mais do que os outros? Para que ficar esnobando? Para que ficar falando, não, porque eu tenho dom, porque eu tenho isso, porque tenho aquilo? Para que isso? Nós temos que mostrar isso não através de ficar falando. Nós temos que mostrar isso de que forma? Fazendo para Jesus, fazendo para Deus, abençoando as pessoas. Amém? Nossa, 9 horas, estamos terminando. Último versículo. Daniel 1:19. Daniel 1:19 diz assim, então o rei falou com eles entre todos, e não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais inteligentes, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Eles passaram no teste. Eles passaram no desafio. Por quê? Porque foram fiéis a Deus. Meus amados, a nossa vida, ela é constituída por desafios. O desafio de ser um bom pai, o desafio de ser uma boa mãe, o desafio de ser o provedor do lar, de se encaixar, de entrar no mercado financeiro, o desafio de ser um bom marido, o desafio de ser uma boa esposa, o desafio de você ganhar o seu marido para Jesus, o desafio de você ganhar a sua esposa para Jesus, de você educar os seus filhos nos caminhos do Senhor,
o desafio de você manter o seu casamento saudável, gostoso, amoroso. A nossa vida, ela é um teste constantemente. Nós somos desafiados todos os dias em diversas áreas. E como é que nós vamos passar no teste? Como que nós vamos vencer esses desafios que são postos diante de nós na nossa existência aqui na terra? Sendo fiel a Deus. Você quer vencer os desafios que você tem na sua vida? Seja fiel a Deus. Você quer fazer a diferença nesse mundo caído? Seja fiel a Deus. Deus vai te usar, Deus vai te capacitar, você vai passar no teste, você vai vencer os desafios da vida, você vai conseguir ser um bom pai, você vai conseguir ser um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, você vai conseguir ganhar sua família para Jesus, você vai conseguir educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, você vai conseguir ser o provedor do seu lar, a sua família não vai passar necessidade, você vai conseguir, diga amém. Você vai vencer os desafios, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor.